Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider para a gente falar mais uma vez da rodada da J-League, fazer um recap de quem está disputando o título, de algum jogo relevante da rodada. E geralmente a gente faz um recap aí de 4 jogos mais importantes e vai comentando um pouco do que aconteceu no jogo e tal, mas hoje nós vamos fazer 5, né? Um a mais daqueles que vocês veem na thumb do vídeo. Isso porque a thumb já estava pronta, já estava tudo pronto para a gente postar, mas a gente justamente começa falando sobre o assunto, né? Já que nessa madrugada foi demitido o treinador Ranko Popovic, que treinava o Kashima Antlers justamente até a última rodada, e ele é demitido após uma boa rodada do Kashima Antlers, né? Vence o Albirex Niigata por 4-0 numa boa partida onde a equipe dominou basicamente a totalidade do jogo, não foi agredida pela equipe do Albirex Niigata em quase nenhum momento. O Yuma Suzuki comandando o ataque, acho que também foi muito bem, com o Gaku Shibazaki atuando um pouco mais no meio de campo. O Higuchi, que inclusive entrou na seleção da rodada, na seleção da semana, também atuando e aparecendo muito bem. Mas o Ranko Popovic ele é demitido muito pela queda do Kashima Antlers nesse segundo turno. Né? A gente lembra que o Kashima Antlers era segundo colocado no final do primeiro turno, né? Estava atrás somente do Mati da Zélvia. Era um dos favoritos, inclusive, ao título. Né? A gente lembra que era aquela época onde o Matida estava 3 pontos à frente só do Kashima, que estava empatado também com o Gamba Osaka. E essas duas equipes acabaram, né? Essas 3 equipes acabaram tendo uma queda no segundo turno. O Kashima Antlers hoje é o quarto colocado, né? A gente vai detalhar um pouco mais quando a gente chegar no final do vídeo para falar da tabela. Mas hoje o Kashima Antlers é quarto colocado, caiu na Copa do Imperador, caiu na Copa da Liga e o desempenho não estava agradando, né? Já como a diretoria investiu bastante nessa temporada para que o Kashima voltasse às competições asiáticas e começasse bem o ciclo 2024-2028, né, para o próximo Mundial de Clubes, ou melhor, o ciclo 2025-2029, para que o Kashima tivesse sempre presente, tentasse buscar uma posição boa no ranking, obviamente vislumbrando a possibilidade de ir via ranking para o próximo Mundial de Clubes, né? Então, o Kashima Antlers investiu e achou que o Ranko Popovic, nossa, tem um mosquito por aqui, e achou que o Ranko Popovic não estava rendendo dentro desse cenário, né? Então acho que foi mais ou menos isso que fez a diretoria do Kashima Antlers decidir demitir o Ranko Popovic de maneira imediata, não esperar nem acabar a temporada. Claro que outros nomes surgem, né, para comandar o Kashima. Vale lembrar o Kashima vem numa nova fonte, né, de tentar ir buscar os seus reforços e os seus treinadores no futebol europeu. Claro que nomes assim históricos como Pirlo, Xavi sempre vão aparecer, mas no momento não vão passar de especulação, tá? É, Pessoalmente, eu adoraria que Pirlo, Xavi, esses grandes jogadores que viraram técnicos acabassem indo treinar o Kashima Antlers, vindo treinar na J-League, até para a gente ter uma forma midiática, mas até o presente momento não temos muitas especulações. Se você vê alguém falando de Xavi, se você vê alguém falando de Pirlo, se você vê alguém falando até mesmo de Iniesta ou de Harry Kewell, você, você vai estar apenas vendo especulações, né? Até porque também pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes no passado, de o Zico tomar a frente dessa nova busca por técnicos. E a gente sabe, a gente relembra para você, o Zico é diretor vitalício, né, conselheiro vitalício da equipe do Kashima Antlers, e o Zico ele tem uma predileção por brasileiros. Foi ele que levou o Antônio Carlos Zago recentemente, foi ele que levou o Oswaldo de Oliveira, e o Zico, se ele tomar a frente, a gente pode ver algum treinador brasileiro indo treinar lá o Kashima Antlers. Volto a dizer, não vai ser o Tite, tá? Então, se alguém soltar que pode ser o Tite no momento de especulação, qualquer nome nesse momento de especulação, a notícia é que o Ranko Popovic realmente foi demitido.
Falando um pouco mais da rodada, então a gente teve uma rodada muito positiva para os dois primeiros colocados, né, para o Sanfrecce Hiroshima e para o Vissel Kobe. Desde a última rodada, quando o Sanfrecce vence o duelo de líderes contra o Matida já cai para a terceira colocação. E o Matida, mais uma vez, não consegue capitalizar, mas vamos deixar o Matida por último até para a gente segurar a audiência, porque foi, na minha opinião, o melhor jogo da rodada. Vamos começar falando então do Sanfrecce Hiroshima, que foi visitar o Jubilee lá no Yamaha Stadium. Uh, Mais uma vez a gente volta naquele vídeo que a gente falou das competições asiáticas, né? Porque o Sanfrecce foi até Hong Kong para jogar contra o Eastern com o time reserva, com o time completamente reserva, né? Poucos titulares participaram de poucos minutos e mais uma vez a gente vê como essa gestão de elenco feita pelo Michael Skibbe vai dando resultado, né? Diferente da Champions League Elite, a Champions League 2 tem como os times japoneses realmente utilizarem os elencos reservas, até para por conta do nível de diferença, né? O Sanfrecce está no grupo com o Sydney da Austrália, com o Eastern de Hong Kong, com é, Caia e Luilo das Filipinas, se eu não estou enganado. Então, são níveis de futebol diferentes e aí você tem a total condição de preservar o seu elenco e, obviamente, como o Jubilee também é uma equipe que não está disputando mais nenhuma outra competição, que está brigando para não cair, certamente isso ia fazer a diferença para o Sanfrecce, como realmente fez, né? Tanto que o Sanfrecce, inclusive, abre o placar, né, numa mais uma boa jogada do Sanfrecce Hiroshima, mas que rola um bate-rebate na área e o Sanfrecce acaba abrindo o placar. É, quem no lugar do Sanfrecce, inclusive, continuar botando pressão, dá uma tirada de pé. Quem melhor é o Júbilo. E o Júbilo é uma pena que está nessa colocação, né? É uma equipe, não vou dizer que é muito bem treinada, mas é uma equipe bem treinada que consegue fazer bom uso de quando é superior na equipe. Acho que quando o Rio Germain acabou se lesionando e perdendo aquele momento que ele vinha de marcar 15 gols na temporada, ele perde esse momento e, por consequência, o Jubilee também perde a sua possibilidade de se manter na primeira divisão. Os próprios reforços não corresponderam, nem o Bruno José, nem o Léo Gomes, né, no caso. Nenhum dos reforços acho que correspondeu bem à altura. Quem correspondeu melhor foi o Kawashima. Isso porque a gente sabe de toda a qualidade que o Kawashima tem. Não à toa ele foi um goleiro da seleção japonesa por mais de 10 anos. Então o Jubilee ele cresce no jogo, mas não consegue capitalizar, né? Consegue empatar, mas não consegue aproveitar o momento que está superior na partida. Tanto que consegue tomar o desempate, né, nos minutos finais, faltando acho que 10 minutos para acabar a partida, o Mutsuki Kato acaba vencendo uma disputa aérea, muito pela presença também do Sotirio dentro da área e desempatar o jogo para o Sanfrecce Hiroshima, mas se a gente vem falando já que o Sanfrecce vem imparável, eu acho que esse foi o jogo mais abaixo que a gente viu do Sanfrecce Hiroshima nas últimas rodadas. Não gostei do posicionamento da equipe, não gostei de como a equipe tratou a vantagem até sofrer o empate do Jubilee Wata. Foram raras as exceções, né? Acho que a gente viu um pouco do Gonçalo Paciência com mais presença de área e ganhando ritmo dentro da J-League, o que é bastante importante. A gente viu o Mutsuki Kato mais uma vez chamando a atenção e conseguindo marcar o seu gol. A gente viu o Kawabe também, né, de uma certa forma, conquistando os poucos espaços, mas é só isso que a gente tem para dizer. Do outro lado, o Jubilee perde mais uma vez, mas o Júbilo também consegue mostrar que, poxa, tá nessa situação incômoda de zona de rebaixamento, mas realmente não era para estar ali, né? E a gente vai falar bastante disso ao longo dessas últimas 5 rodadas. São times ali que estão na zona do rebaixamento e que não é por conta de treinador, é por conta de nível de elenco e algumas coisas que vão acontecendo ao longo da temporada. Hoje quem está na zona do rebaixamento é o Júbilo, o Hokkaido e o Sagan Tosu. Dois desses clubes, né, o Júbilo e o Sagan Tosu, perderam seus principais jogadores por uma parte da temporada. O Júbilo Iwata no começo com o Rio Germain e o Sagan Tosu agora nessa parte final com o Marcelo Ryan. Os dois que são artilheiros dos seus clubes na temporada e que depois de voltarem de lesão, embora o Marcelo Ryan um pouco acima do Germain,
voltaram sem tanto impacto dentro da escalação e até por conta da janela de transferências, onde ah, o, o Júbilo perde o Furukawa, onde o Sagan Tosu perde alguns jogadores, inclusive para o próprio mercado interno. O Yokoyama, por exemplo, indo para o Birmingham City da League One, né, da terceira divisão inglesa. Então essas equipes não é que elas estão ali porque o treinador é ruim, porque o trabalho não está sendo bem feito. Na verdade, eu acho que é o trabalho da diretoria que não está sendo bem feito, né, de não ter uma reposição à altura. Eu achava, inclusive, que o Rio Germán seria reserva na maior parte da temporada para o Matheus Peixoto, só que o Matheus Peixoto não conseguiu corresponder ainda, né? Ele marca os seus gols, mas não consegue corresponder à altura de alguém que fez 15 gols na temporada. Então, é realmente chato ver o Júbilo nessa situação. Não gostaria que o Júbilo caísse justamente para que a gente possa ter na próxima temporada novamente todos os campeões da J-League reunidos na primeira divisão, mas aparentemente a gente precisa ver os próximos jogos do Júbilo. O Sanfrecce consegue uma vitória importante, uma vitória mesmo jogando abaixo do que se espera e mantém a liderança, o que é importante para essa equipe, faltando 5 jogos e também agora com data FIFA e com as competições asiáticas aparecendo nesse meio. Se eu não me engano, o Sanfrecce também está na Copa da Liga, então para o Sanfrecce vai conseguindo novas formas de se manter na liderança mesmo com todas essas competições. Falando então um pouco de quem está logo atrás do Vissel Kobe, o Vissel Kobe foi visitar o Kyoto Sanga no Kansai Derby, na verdade, perdão, recebeu o Kyoto Sanga, se eu não estou enganado, no Kansai Derby, e um bom jogo tá das duas equipes, né? O Kyoto Sanga numa disparada depois de ser vice-lanterna por muito tempo, agora já fora da zona do rebaixamento, ali brigando, claro, não tão distante por conta do primeiro turno que fez, mas um time diferente desde a chegada do Rafael Elias, né? Que inclusive marcou mais uma vez. Então, um time diferente desde a chegada do Rafael Elias, onde o Taitihara tem um pouco mais de liberdade. A gente já falou um pouco disso aqui, mas a liberdade do Taitihara e do Marcos Túlio e com o Rafael Elias dando uma presença de área um pouco maior, o Kyoto Sanga vai conseguindo crescer. O Kawasaki, né, o Sota Kawasaki, que esteve nas Olimpíadas também, voltando ao seu melhor nível. A equipe inteira do Kyoto Sanga deu uma grande evoluída nesse segundo turno, o que é algo que me chamou bastante atenção. E mesmo perdendo pro Vissel Kobe por 2-0, né, gols se eu não me engano, foi do Taisei Miyashiro o primeiro e o segundo foi do Daijo Sasaki. O Kyoto Sanga consegue buscar, né? Consegue com o Rafael Elias e com o Marcos Túlio ir buscar esse resultado, ficar com o empate na maior parte do jogo. É, o que é muito importante para uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, né? Se a gente fala do Júbilo Iwata que não consegue capitalizar em cima do mau momento dos adversários, o Kyoto Sanga, por exemplo, nessa rodada foi buscar uma desvantagem de 2, né? Então, e foi melhor mesmo com 2-2 no placar. O gol do Jean Patrick, o terceiro gol do Vissel Kobe, sai numa bola aérea que bate, rebate, sobra para o Jean Patrick fazer o gol já no final. Mas um jogo quase perfeito do Kyoto Sanga, algumas falhas defensivas aqui e ali que precisam ser consertadas, seriam consertadas se aquele rumor de que o Sérgio Ramos gostaria de morar em Kyoto se concretizasse, né? Obviamente, o Kyoto Sanga ter o Sérgio Ramos seria completamente diferente, mas falando do que a gente tem, um jogo um pouco abaixo da defesa, mas um jogo do meio para frente praticamente perfeito do Kyoto Sanga. Mesma coisa do Vissel Kobe, né? Algumas falhas defensivas, inclusive do próprio Tuller, que acaba deixando o Marcos Túlio um pouco livre para fazer um grande chute, por sinal, e que acaba desviando no Tuller e tirando qualquer chance de defesa do Daya Maekawa. Foi uma grande partida, mas com algumas falhas defensivas que certamente o Yoshida está de olho para não deixar pontos escaparem. A gente lembra que Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima estão separados por um ponto, né? E o Vissel Kobe vai buscando o seu bicampeonato consecutivo, mas achei um grande jogo das duas equipes. Acho que inclusive mostra que o Kyoto Sanga não é uma equipe para ser rebaixada, né? É uma equipe que se organizou do meio para frente, conseguiu trazer peças importantes, como o próprio Rafael Elias. Não à toa acho que o Kyoto Sanga, inclusive, já deve estar em contato com o Cruzeiro
para fazer a compra do Rafael Elias para a próxima temporada. Inclusive, a permanência na J-League é fundamental para manter o Rafael Elias, mas se mostrou que é um time que não deveria estar na situação que está, apenas está na beirada da zona do rebaixamento, porque começou o campeonato muito mal. Outro jogo interessante que a gente tem para comentar antes de falar do Matida é a vitória do Gamba Osaka, que venceu de virada o Hokkaido Consadole Sapporo. Novamente, mais um bom jogo das duas equipes. Não foi no nível frenético de Kyoto Sanga e Vissel Kobe, mas o Hokkaido Consadole Sapporo, que vinha numa recuperação no campeonato, agora parece ter freado um pouco essa recuperação e o rebaixamento mais uma vez se aproxima do Consadole Sapporo. Mais um jogo bom, mas que perde momento, né? Aquele momentum que a gente, perdão, aquele momentum que a gente chama, né? O Consadole Sapporo abre o placar, né, e domina grande parte do primeiro tempo, levando mais perigo ao gol do Gamba Osaka do que o Gamba Osaka levando o perigo ao próprio gol do Consadole Sapporo. Mas ao longo do segundo tempo, e principalmente no final da partida, né, a gente vai falar um pouco disso. O Consadole Sapporo perdeu a concentração, parece. Parece que entendeu a vitória como garantida, perdeu um pouco a concentração e acabou sendo derrotado de virada. O primeiro gol sai aos 92 com um pênalti marcado, né, para cima, se eu não me engano, foi do Léo Osaki. Ele, se eu não me engano, foi mão na bola, né? Eu tô falando o que eu lembro porque, como não foi um dos jogos transmitidos via YouTube, eu dei uma olhada no compacto. E o Léo Osaki acaba tocando a mão na bola e o pênalti é marcado, o Sami bate o pênalti, o Sugeno até tenta encosta na bola, né? Tenta fazer uma boa defesa, mas a bola veio forte demais e acabou sendo gol. Boa batida do Takashi Usami. E o segundo gol do Gamba Osaka, um bate-rebate na área que a bola sobra justamente pro Takashi Usami e ele não tem histórico de perder esse tipo de gol, né? Então, o Sami ele entra e ele consegue fazer a diferença, consegue desempatar o jogo, consegue virar o jogo para o Gamba Osaka. Uma vitória importante, né, que mantém o Gamba Osaka com chances de competições asiáticas. A gente lembra que o Gamba está disputando o título da Tenohai, né, da Copa do Imperador. Certamente, se campeão, irá para a Champions League Elite, tal qual a regra diz, mas certamente vislumbrando uma vaga via J-League para Champions League 2, pelo menos, para estar de volta às competições asiáticas, né? Nessa competição, principalmente, que as equipes japonesas rivalizam diretamente com um dos quatro grandes da Arábia Saudita, além de um dos três grandes ali da Coreia do Sul, né? A gente relembra que o terceiro colocado da J-League vai para a Champions League 2, onde geralmente as equipes japonesas são favoritas a vencer. No caso dessa edição, o Sanfrecce Hiroshima é o franco favorito, né, justamente também pela ausência do Al Ittihad em competições asiáticas, mas o Gamba Osaka certamente também mirando um retorno asiático muito promissor para essa equipe, e a vitória para cima do Consadole Sapporo é fundamental, justamente também porque estava jogando em casa diante da sua torcida. E a gente falou no começo do vídeo, né, que o Gamba Osaka é um time que perdeu um pouco de espaço ao longo da temporada, viu o Vissel Kobe e o Sanfrecce Hiroshima crescerem e não conseguiu acompanhar, tanto que hoje tem 6 pontos de diferença pro Matidas Helvia, mais de 10 pontos de diferença pro líder Sanfrecce Hiroshima. Claro, chance de título ainda tem, é remota, precisaria que Sanfrecce, Vissel Kobe e Matida perdessem todos os jogos e o Gamba ganhasse todos os jogos, então é uma chance distante que deve basicamente zerar na próxima rodada, mas jogo interessante, jogo importante pro Gamba Osaka. Pro Hokkaido Consadole Sapporo, mais uma derrota, infelizmente, né? É uma equipe que se reconstruiu, teve um péssimo começo de temporada. Acho que o primeiro turno termina com apenas 3 vitórias, se eu não estou enganado, 14 pontos por ali. Na lanterna absoluta, agora já está na 19ª colocação, teve uma recuperação extraordinária no segundo turno, mas por conta do primeiro turno patético, se mantém na zona do rebaixamento e agora a 9 pontos de distância do Kyoto Sanga, que está na beirolinha ali, está lá na 17ª colocação. Então, o rebaixamento vai se avizinhando mais uma vez. Rebaixamento, inclusive, que deve ser confirmado do Sagan Tosu na próxima rodada, né? Que vão faltar 12 pontos em disputa.
é justamente a distância entre o Sagan Tosu e o Kyoto Sanga. Então, caso o Sagan Tosu fale em conquistar pontos na próxima rodada e o Kyoto Sanga pelo menos empate, o Sagan já vai ser rebaixado. O Hokkaido Consadole Sapporo ainda tem chances, mas as chances vão diminuindo também a cada rodada que passa. Então, e o nível de atuação, né? O nível de atuação, embora bom, essa desconcentrada no final, né? Esse desconcentro, né? Da, da, da defesa. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, né? Vale lembrar, eu assisti o compacto porque não foi um dos jogos transmitidos, mas não deu para entender muito bem o que aconteceu com a defesa do Consadole Sapporo para tomar 2 gols em 4 minutos por aí. Mas um jogo muito bom que o Consadole Sapporo precisa se mirar se quiser continuar na primeira divisão. Vamos passar logo para o tema do vídeo, para o tema importante do vídeo, que é a derrota, mais uma do Matida Zelvia. Dessa vez 4-1 para cima do Kawasaki Frontale. É incrível que o Matida Zelvia desmantelou, né, nas últimas rodadas. Acho que é a terceira derrota seguida, se eu não estou enganado. E uma derrota dura fora de casa no Todoroki com o 4-1, né? 4-1 no placar e abrindo justamente o placar, né? O Matida abre o placar com o Fujimoto numa boa jogada onde ele ganha da defesa e consegue chutar sem chances para o Jun fazer a defesa. Mas depois o Matida basicamente apaga, né? Toma o empate, é, e logo depois, logo na sequência, acho que não dá 15 minutos de diferença de um gol para outro. Uma saída completamente errada do Koseitani, ele dá a bola no pé do Wakizaka. O Wakizaka domina já fazendo passe para o Shin Yamada e o Shin Yamada encobre o Koseitani e o Mochizuki, o Henry Mochizuki, mesmo com os seus 1,90 de altura, não consegue tirar a bola. A virada então ainda acontecendo no primeiro tempo. Porque o Kawasaki Frontale conseguiu apertar, né? Conseguiu pressionar e não deu espaço para o Matida Zelvia jogar. Acho que o Toraniki acha a equipe perfeita no final da temporada, o que é uma pena. O Kawasaki Frontale, se tivesse nesse nível de atuação e com essa equipe desde o começo, certamente estaria disputando o título. Tá? Mais uma grande atuação do Erisson, brigando por bolas, dando passes, consegue um pênalti no segundo tempo, né, ganhando da defesa e dividindo com o Koseitani. A arbitragem entendeu o pênalti, o próprio Erisson bateu e mais um gol do brasileiro nessa temporada. Inclusive, a torcida já pegou o jeito da comemoração do El Toro dele, né? Tanto que quando ele dá. É até engraçado que quando ele dá o. A câmera não tá filmando, mas quando ele dá a voadora na bandeirinha de escanteio, a torcida já grita, né? Já comemora como se entendesse já a comemoração do Erisson. Então essa identificação do Erisson com o Kawasaki Frontale me agrada bastante. Eu já falei que o Erisson é aquele meu jogador que não é tão midiático, tão estrelado, tão cara de alguma equipe, mas que é aquele jogador que eu levo como um dos meus jogadores favoritos. Acho que é um grande jogador e fico feliz que ele está se encontrando no Japão. O quarto gol também sai de uma bobeada da defesa do Matida Zelvia e o Marcinho, né, acaba aparecendo no meio da área para concluir a gol e finalizar o placar. Mais uma partida pífia do Matida Zelvia, tá? Não consegue propor, não consegue ser a equipe superior, coisa que fazia no primeiro turno. E foi dominado mais uma vez, tanto que é goleado, né? E aí a gente se pergunta se aconteceu, porque a gente costuma lembrar, né, do Botafogo ou até mesmo do São Paulo do Diniz, né, aqui no Brasil. Mas o Botafogo teve a questão da saída do Luiz Castro, né, que teve a queda justamente quando o Luiz Castro vai treinar o Al Nassr. O São Paulo teve a queda por conta daquela briga do Diniz com o Tietchan e perdendo o vestiário. Mas aqui a gente começa a tentar entender se as equipes entenderam como joga o Matida, se as peças simplesmente faltaram, né? Tipo, o próprio Yuta Nakayama não está jogando por conta de lesão. O Shota Fujio, por exemplo, deu uma queda de desempenho fenomenal depois de ter sido convocado para as Olimpíadas. Então a gente começa a se perguntar o que aconteceu com o Matida Zelvia, né? Uma equipe que a gente não esperava que fosse disputar o título, que disputou o título por grande parte do campeonato, foi líder por quase um turno inteiro
e que agora, nessa reta final, faltando 5 jogos, corre risco até de ficar fora de competições asiáticas. Claro que não seria uma frustração quando a gente olha para o começo de temporada do Matida, mas a partir do momento que a temporada vai se desenrolando e a gente vai vendo que o Zelvia vai ficando na primeira colocação, você derreter dessa maneira e perder vaga em competições asiáticas seria obviamente frustrante. Não sei se o próprio cargo do Gokuroda está ameaçado, tá? Não faço ideia do que pensa a diretoria do Matida, mas certamente precisa de uma mudança, precisa de um choque de realidade, porque acho que a maioria das equipes já captou o que o Matida Zelvia tá fazendo. Então, a forma que joga, né? E as formas de combater. A forma que eu vi o Kawasaki Frontale jogar hoje foi basicamente a mesma forma que eu vi o Sanfrecce Hiroshima jogar contra o Matida Zelvia, por exemplo. Foi a mesma forma que eu vi o Marinos jogar contra o Matida Zelvia. Caramba, quem que ganhou do Matida de goleada recentemente? Acho que foi. Enfim, não lembro, mas mais uma vez o Matida é goleado e basicamente o seu adversário joga da mesma maneira, né? Sempre fazendo uma pressão, adiantando as suas linhas, marcando em cima e tentando ser a equipe dominante, né? Não deixando o Matida Zelvia ter tempo para pensar. Então acho que isso que foi importante e acho que é isso que precisa para o Matias Elvia voltar a sonhar com o título, né? Fica cada vez mais distante, agora são 6 pontos de diferença para o Sanfrecce. É difícil que o Matida, principalmente pelo que o confronto direto já foi, né? Fica difícil para o Matida ir buscar, mas precisa inclusive já começar a pensar nisso para o ano que vem, né? É uma equipe com dinheiro, é uma equipe que com certeza vai se reforçar bem na próxima janela, ainda mais se for para competições asiáticas, né? Mas é uma equipe que precisa pensar no que aconteceu, principalmente nessa reta final de temporada, e é, refletir para a próxima temporada para que não seja surpreendida, acabe ficando no meio de tabela. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o UFC Tóquio quando começou a investir um pouco mais. Esperava-se que o UFC Tóquio fosse uma das principais equipes hoje do campeonato japonês, mas é uma equipe de meio de tabela, tanto que está na sexta colocação. E olha que a sexta colocação é uma boa colocação para o que o UFC Tóquio apresentou ao longo da temporada. Mas até para o Matida não cair nessa de virar um clube de meio de tabela e ir buscar o seu objetivo que é ser campeão da J-League em um futuro próximo, acho que vai precisar refletir um pouco sobre a forma de jogar e também sobre as peças que tem dentro do seu elenco. Porque a forma que a gente viu o Kawasaki ser dominante realmente parecia aquilo que a gente imaginava no começo de temporada, né? O Kawasaki Frontale dominador nos últimos anos, ganhando um título por ano basicamente desde 2014, e o próprio Matida Zelvia vindo da segunda divisão e tendo bastante dificuldade para se adaptar a esse estilo de jogo da primeira divisão. Tá? Então é mais ou menos isso que eu imagino e acho que aquilo que a gente previa, né, do Matida Zelvia dar uma queda na parte final da temporada vai acontecendo. Então agora a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a data FIFA, né? Nessa semana tem Japão e Arábia Saudita, depois temos Japão e Austrália. A J-League volta na semana do dia 19, né? Volta na semana do dia 19 de outubro para a 34ª rodada. A partir daí vão faltar 4 jogos para o término da J-League. Nós temos então na classificação a liderança do Sanfrecce Hiroshima, atrás está o Vissel Kobe, na terceira colocação está justamente o Matida Zelvia, o quarto colocado é o Kashima Antlers, na quinta colocação está o Gamba Osaka. Esses todos ainda com chances de competições europeias. Uh, Basicamente, 11 pontos atrás do Matida Zelvia está o Cereço Osaka e o UFC Tóquio e o Tóquio Verde, todos esses com 48 pontos. O Nagoya Grampus com 46 é o nono colocado. Kawasaki Frontale, décimo, e a Vispa Fukuoka em 11º, que tem 43. O Marinos é o 12º, né, uma campanha pífia do atual vice-campeão, 41 pontos. O Urawa Red, surpreendentemente, na 13ª colocação, 39 pontos. A Albirex Niigata também 39 pontos. Shonan Bellmare,
Kashiwa Reysol e Kyoto Sanga nessa ordem 38, são aqueles clubes na beirolinha da zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento tem o Júbilo Iwata com 32, o Hokkaido Consadole Sapporo com 29, o Sagantosu com 26. A gente lembra na próxima rodada, caso o Sagantosu não consiga pontuar e o Kyoto Sanga venha a conquistar pelo menos um ponto, o Sagantosu já estará rebaixado para a J2. Do mesmo jeito que, se eu não estou enganado, a gente consegue ver na próxima rodada já os dois acessos diretos para a próxima temporada da J1 definidos. O Yokohama FC e o Shimizu S-Pulse estão bem encaminhados na segunda divisão, e aí nas próximas semanas a gente vem falar aqui dessa questão de rebaixamento e acesso para a J-League de 2025. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Quem que você acha que vai ser o campeão japonês dessa temporada? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todo mundo que esteve presente nesse vídeo. Fiquem bem, fiquem tranquilos, a eleição passou, vamos curtir. Se a sua cidade não tem segundo turno, que bom para você, a minha infelizmente tem. Vamos focar, final do ano tá chegando, as festas estão chegando, e aí a gente tem que relaxar um pouco mais depois de um ano, mais um ano tenso no nosso Brasilzão. Beleza? Vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Um abraço e até a próxima.